E aí Brasil, olá a todos, é mais um vídeo meu aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Oliveira Viana e os militares, uma análise que ele vai fazer a respeito dos militares no livro O Ocaso do Império, escrito em 1925. Com um pouco do que eu vou falar aqui, a gente vai entender o porquê os militares ainda acham que precisam de fazer tutela sobre a sociedade civil. Sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, é do aglomerado da Serra de Belo Horizonte que eu levanto a voz para poder falar sobre uma outra educação para o Brasil, uma outra educação escolar com mais qualidade, que funcione como uma ferramenta de mobilidade social e reflexões na área do comportamento que levam um impacto para a política, além também de uma outra educação política, que é tudo que a gente precisa nesse Brasil. Uma educação política mais institucional e não ideológica e muito menos partidária. Só assim a gente vai construir uma melhor cidadania para esse país, que é o país com a maior desigualdade no mundo. No livro O Ocaso do Império, o nome mesmo já diz, O Ocaso do Império. O Oliveira Viana ele vai avaliar quais que foram as causas que fizeram com que o Império caísse. Em uma dessas partes de todos esses problemas foi a questão dos militares. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Até porque as forças militares foram cooptadas pelos políticos do Império na época e foram instrumentalizadas por eles, porque os políticos tinham a habilidade de persuadir, de amansar, de embravecer os militares. Os militares foram manipulados pelos políticos porque eles tinham essa habilidade de dominação dos leões de farda, como diz o próprio Oliveira Viana. Tudo isso começou a partir de 1870, com a chegada do exército brasileiro da Guerra do Paraguai. E é aí que mora o problema, porque tanto o Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram os dois partidos da época do Império, começam a fazer homenagens aos generais do exército. Os liberais ficaram com o Visconde de Pelotas e o Osório, e os conservadores ficaram com o Caxias e depois o Deodoro da Fonseca. E havia toda aquela homenagem em função dos militares que chegavam da guerra purificados pela grandeza e pela heroicidade da obra. Guerra do Paraguai, segundo o próprio Joaquim Nabuco e o Oliveira Viana, murou o futuro de muitas gerações, porque teve um custo altíssimo, e como o custo da Guerra do Paraguai acabou comprometendo o futuro das gerações que viriam a partir daquele período. Primeiro a gente deve começar a falar o porquê os militares não devem se envolver com a política. A primeira coisa que o Oliveira Viana fala em relação a essa questão dessa influência dos militares na política se dá em função de uma falta de apego com o próprio dever profissional do militar. Porque a psicologia do profissional das armas não bate com a psicologia dos políticos. O primeiro está relacionado à questão do respeito da honra-farda e o segundo está relacionado a um ambiente muito propício para discussão, para troca de ofensas, para debates. E completamente diferente para um militar que está acostumado à questão da hierarquia, da disciplina e do respeito, de um certo pundonor profissional. Deixa claro essa incompatibilidade, que os militares não devem estar na política. E com o fato de que os militares vão adentrando para a política, eles provocavam um desequilíbrio em relação aos civis. Porque, naturalmente, dentro da política, você é político. E os militares não queriam ser políticos dentro da política, porque eles queriam ficar exclusivamente com o bônus da política. Eles não aceitavam críticas, eram extremamente sensíveis às ofensas e reagiam com o espírito de corpo, com o corporativismo, quando eram responsabilizados em relação a uma atitude negativa por parte dos militares. Então, os militares, eles não queriam ser políticos na política e recusavam o velho preceito de que deve ser romano em Roma. Porque na política, toda ingerência tem um custo, tem uma certa responsabilização. Na medida em que os militares entravam para a política,
um ambiente de indisciplina entre eles aumentava. Havia um ambiente de indisciplina geral, ampla e restrita no Exército Brasileiro, porque o próprio Visconde de Pelotas, em 1884, enviando uma carta para um amigo, dizia que o Exército Brasileiro não existia de fato, porque a indisciplina era muito grande. Num contingente de 13.500 homens, havia 7.526 prisões. Daqui dá para notar um ambiente de indisciplina e de desordem no meio militar. Só que com o prolongar dessa história, as coisas acabaram piorando, porque entraram as questões militares do ano de 86 e 87, que vinha em função de uma proibição de manifestação política de militares em jornais. Os liberais passaram a instrumentalizar esses problemas, as vaidades dos militares, contra os conservadores, com o objetivo de desestabilizar os gabinetes dos conservadores. Eles começam a fazer essa manipulação dos militares através de mentiras, através de provocações, provocando agitações nos militares, dentro dos quartéis generais e até mesmo uma visão de uma mentalidade salvadora, de uma pureza patriótica em relação ao sentimento que os militares nutriam de si mesmos. E a partir disso que vem as agitações militares e a visão golpista do Floriano Peixoto em relação a uma ditadura militar para acabar com aquela vergonhice que os civis deixavam nos militares. Os liberais aproveitaram bastante do orgulho e da vaidade dos militares, causando mais agitação, causando mais provocação, mais intriga e mentiras em um ambiente de indisciplina muito grande. Com a criação de teorias que eram extremamente perigosas, como a do cidadão fardado, dando a ideia de que um militar poderia sim participar na política. Só que, além dessa teoria que permite a participação do militar na política, com a ideia do cidadão fardado, havia outras teorias também tão perigosas quanto essas, porque influenciavam os militares a não ter a disciplina e hierarquia fora dos quartéis. Dentro da política, eles poderiam fazer tudo. A responsabilização dos liberais em relação a esse proselitismo perigoso que acabou influenciando os militares em não ser subordinados à lei, de não ter respeito à hierarquia e também a questão da disciplina no meio da política. Quando dava problema, eles não eram políticos, eles eram militares. E para isso, eles acabavam exigindo as questões da honra da farda e adquiriram essa mentalidade de pureza, de que eram puros, de que eram patriotas e que estavam acima dos civis. Adquiriram aí essa mentalidade salvadora e que eles eram os mais puros, os mais preparados, os mais honestos para poder lidar com as questões da República que viriam logo depois. O autor aponta que a responsabilidade por esse sentimento de uma mentalidade salvadora dos militares em relação aos civis, à sociedade brasileira e à pátria se deve aos liberais, porque foram os liberais que assopraram no ouvido dos militares contra os conservadores, para que alcançassem os objetivos deles em desestabilizar os gabinetes dos conservadores. E assim eles conseguiram criar aí esse sentimento de tutela dos militares em relação aos civis, à política e até mesmo à nação brasileira. Os militares naquela época levavam a questão da honra acima da lei, tipo a semente que volta contra a árvore. E graças aos liberais é que temos aí
esse sebastianismo militar que eu espero que a sociedade brasileira ainda acorde e jogue a pá de cal em cima desse sentimento de tutela que os militares fazem sobre a sociedade civil, sobre a institucionalidade brasileira. Porque o próprio autor fala, há uma incompatibilidade entre os militares e a política. E os militares devem ficar restritos às suas funções de profissionais das armas, nos quartéis, na caserna, e não adentrar para a política, que é coisa de político. Uma coisa que não se pode ser negada na política é que deve ser romano quando se está em Roma. E por isso os militares devem ficar restritos às suas funções constitucionais e não entrarem para a política. Uma, porque eles não são preparados para isso e as funções dos militares estão bem diretamente relacionadas à defesa da pátria, e não na administração dela. É assim, fica mais um vídeo aqui para o canal. Espero que depois desse vídeo vocês tenham aprendido o porquê desse sentimento de mentalidade salvadora que os militares exercem ainda sobre a gente. E o desejo de se ter uma sociedade civil mais conscienciosa dos seus direitos e deveres, e principalmente na percepção de que é ela que vai fazer a correção dos destinos políticos do país e não militares. A gente se encontra em outros momentos. Dê o seu like aqui para projetar o vídeo para outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva porque é importante pra gente. Obrigado, até mais.